dentro da Torre do Mago. Leyline olhou fixamente para a gigantesca formação de magia interplanar. Com as reservas de energia positivas e negativas trabalhando com força total, as runas no topo da formação da magia se acenderam uma após a outra, fazendo com que ondas aterrorizantes de ondulações espaciais convergissem no local. Formação de magias trabalhando de acordo com o normal. 67% ativado. As curvaturas de Gaia estabilizaram-se. O AI Chip monitorava constantemente a formação de magias, reportando-se a Leyline ocasionalmente. Com a formação da magia se ativando lentamente, os raios azuis da pedra astral bem no meio se condensaram, emitindo uma luz resplandecente. As ondulações espaciais que estavam à beira de ficarem frenéticas fundiram-se à luz azul e estabilizaram-se rapidamente, surgindo em uma única direção. Ao mesmo tempo, Leyline percebeu que uma energia assustadora estava surgindo da pedra astral, apoiando a operação de toda a formação mágica. Ativação da formação de magias aumentando em velocidade. Progresso a 75%, 80%, 85%, 90%, 100%. O AI Chip rapidamente entoou. Quando todas as runas dentro da formação mágica se acenderam, a energia espacial seguiu um canal e convergiu diante de Leyline, formando um espelho prateado do tamanho de um punho. No centro do espelho havia um pequeno vórtice cujo destino era desconhecido. Leyline tinha visto essa situação várias vezes nos Gilberts. Isso significava que ele havia feito contato com o plano astral. No entanto, esse canal de força espiritual dele era muito menor que o de Gilbert. Além disso, ele não podia abrir alguns ao mesmo tempo, e só podia permitir a entrada de sementes de força espiritual para encontrar coordenadas. Os seres físicos não podiam passar. Era naturalmente impossível que houvesse uma situação semelhante à da primeira vez em Gilbert, onde uma criatura do plano astral passará pelo espelho e os atacara. Embora ele tivesse perdido a chance de pescar por benefícios, era bom que sua segurança não fosse comprometida. De certa forma, os ganhos equilibraram as perdas. Leyline apreciou cuidadosamente esse sentimento. Havia grande diferença entre ajudar com os experimentos de outras pessoas e realizar um sozinho. Por exemplo, Leyline agora sentia que com a ajuda da formação de feitiços, especialmente com a energia da pedra astral no meio, sua própria força espiritual parecia ser capaz de espiar as bordas de uma dimensão assustadora. Essa era uma confluência de tempo e espaço, o pico do universo. Uma dimensão superior que teve uma existência inexplicável. Até mesmo a aura que foi emitida era deslumbrante e gloriosa, continuando pela eternidade e estimulando seus desejos de explorar. Apenas se tornar ciente de tudo isso é suficiente recompensa desse experimento. Leyline suspirou. A oportunidade de ver o plano astral era uma oportunidade muito rara para os magos. Eles podem até não precisar de outras vantagens, apenas observando o plano astral todos os dias traria benefícios indescritíveis. Claro, isso era impossível. Experimentos no plano astral todos os dias? Até a Morning Star Magia iria à falência. Começando a projeção da força espiritual no plano astral. Gravando dados. O AI Chip instantaneamente entoou sob a orientação de Leyline. Um fio de força espiritual da fase de cristal, com o brilho de cristais reais, surgiu da testa de Leyline e formou uma semente de força espiritual antes de desaparecer rapidamente no espelho prateado e no vórtice. Comece o suporte à localização, ative o modo de navegação, ordenou Leyline. Imediatamente depois, sua semente da força espiritual pareceu encontrar o seu caminho no espaço caótico, e ficou de cabeça sem poder, indo contra a corrente. O AI Chip rapidamente começou a calcular, e os números começaram a piscar diante dos olhos de Leyline. Turbulência espacial estimada em 0,34 segundo. A mudança direcional sugerida é de 34 graus para a esquerda. Essa comunicação espiritual aconteceu em um instante, e a semente da força espiritual de Leyline imediatamente se moveu em uma direção diferente, evitando com precisão a turbulência espacial. Até se juntou a uma corrente que se dirigia para o leste, flutuando mais longe. Comparado aos experimentos de Gilbert, onde dependia da sorte, o método de Leyline era evidentemente mais eficaz, e ele acharia mais fácil obter resultados. Foi uma pena que Leyline fosse o único com apoio do AI Chip, e não era como se ele pudesse expor seu segredo.
Assim, enquanto ele estava no Gilbert, Leyland tentou se familiarizar com o AI funções do chip, mas não se atreveu a usá-lo à vontade. Ele só poderia passar com o seu plano quando ele estava conduzindo suas próprias experiências. Como esperado, com a ajuda do AI chip, as chances de minha semente de força espiritual ser destruída são muito menores do que a média. Uma sugestão de excitação apareceu no rosto de Leyland. Atenção! Atenção! Tempestade espacial gerada à frente. O tempo para o impacto é de 0,00000001 segundo. Retiro é sugerido. O AI. A voz de Chip soou mais uma vez. No entanto, já era tarde demais. Embora a semente da força espiritual de Leyland tentasse ao máximo recuar, sua luta era como a de uma formiga contra o fluxo do tempo. Além disso, o tempo era escasso, e a horrível tempestade espacial era gerada instantaneamente na frente, girando a semente para dentro. Leyland caiu 2 passos para trás, sentindo-se tonto, mas logo se recuperou. Ele não era mais um magus recém-avançado de nível 3, e agora estava na fase de cristal, preparando-se para entrar no reino da Estrela da Manhã. Lesões que poderiam prejudicar sua força espiritual, então, agora não eram nada para ele. Mesmo condensar 10 ou mais sementes de força espiritual de uma só vez não era um problema. O sistema de suporte do AI chip também tem seus limites. No máximo, isso me permitirá ir mais longe do que os outros reis magos. Um sorriso irônico apareceu nos lábios de Leyland. As perigosas turbulências espaciais eram extremamente aterrorizantes e imprevisíveis. Mesmo com as assustadoras habilidades de cálculo do AI chip, foi difícil estabelecer completamente um padrão e compreendê-los. Além disso, mesmo sabendo que havia perigo à frente, uma vez que a turbulência espacial era mantida, a força espiritual de Leyland talvez não conseguisse escapar. No entanto, mesmo assim, Leyland já estava contente. O AI chip pode aumentar minhas chances de sucesso de 1 em 1 milhão para 1 em 10 mil, ele pensou. 1 em 10 mil. Contanto que ele perseverasse e continuasse tentando, ele definitivamente ganharia benefícios. Na verdade, essas chances eram suficientes para que o Morningstar Magi ficasse invejoso, sem considerar os outros métodos que Leyland também tinha. Em assuntos como esses que dependem da probabilidade, a moeda do destino pode ser útil. Leyland virou a palma da mão e uma moeda dourada apareceu no meio dela. Como esta era sua própria experiência e ninguém estava por perto, ele poderia usar todos os seus métodos. Uma semente de força espiritual foi formada novamente. Leyland esfregou a moeda na semente e uma camada de brilho dourado apareceu em sua superfície. Asterisco caixa. Asterisco. Enquanto isso, uma enorme rachadura apareceu na superfície da moeda do destino mais uma vez, quase quebrando ao meio. Vendo a moeda do destino à beira da completa destruição, Leyland sentiu pena antes de guardá-la cuidadosamente. A moeda do destino foi capaz de prever qualquer coisa, desde que não lidasse com o reino da Estrela da Manhã. No entanto, no momento em que aconteceu, haveria repercussões terríveis. Quanto à turbulência no plano astral, isso era ainda mais perigoso que o Morningstar Magi. Com base na situação, a moeda do destino provavelmente seria completamente destruída depois de ser usada assim mais algumas vezes. Durante o período em que Leyland estivera no continente central, ele não havia visto filhos do destino como Baelin e Longbottom. Seus instintos também lhe disseram que levaria muito tempo até que ele pudesse fazer outra moeda do destino. O que aconteceu da última vez foi apenas uma coincidência. Se ele quisesse fazer isso de novo, as coisas não seriam tão simples. Eu espero que o poder do destino possa me ajudar a avançar. Leyland suspirou e enviou a força da força espiritual negra e dourada para dentro. Monitoramento. Vortex estimado em aparecer à esquerda, recomendação para se mover para longe. Os olhos de Leyland agora emanavam luz azul. O AI. As habilidades de Chip estavam sendo utilizadas ao máximo, à medida que grandes quantidades de dados apareciam diante dele. Ele era como um timoneiro que passará por ventos e ondas. Em meio às tempestades, ele continuou a guiar a semente para frente, desviando-se de maneiras impossíveis e evitando turbulências espaciais. Dentro da gigantesca rachadura espacial,
O raio dourado era como um barquinho passando por buracos na turbulência, seus movimentos inacreditavelmente ágeis e suaves. Asterisco avoou. Asterisco neste momento, uma gigantesca figura negra apareceu de repente no ar, atacando a semente da força espiritual dourada. Uma criatura do vazio. Eu não percebi. Leyline ficou extremamente aborrecido. As criaturas que viviam nessas fendas espaciais geralmente tinham habilidades espaciais aterrorizantes, e o AI Chip estava muito longe para digitalizar e perceber. Desvie-se imediatamente. A fraca força espiritual dourada rapidamente escapou, mas a figura negra rugiu, recusando-se a desistir. Uma boca afiada e gigante se formou em seu estômago, quente na semente. S saltos. Asterisco BEP. Asterisco atenção. Atenção! Turbulência espacial estimada em 0.00023s. UAI. O aviso de Chip soou novamente. Merda! Os olhos de Leyline estavam agora ligeiramente vermelhos, e ele estava fazendo tudo o que podia para evitar aquela região. Rumble! Asterisco ondulações espaciais furiosas varreram, e a semente de força espiritual de Leyline foi capturada por dentro. Asterisco avoou. Asterisco aquela criatura notou que sua delicadeza tinha sido varrida para a turbulência espacial, e só podia rugir nas fronteiras antes de desaparecer na escuridão. Será que vai morrer de novo? Leyline estava cheio de agonia. Neste momento, os raios dourados da semente cintilaram. Asterisco rumble. Asterisco uma turbulência espacial ainda mais poderosa se formou ao lado. As duas tempestades espaciais colidiram, causando estragos no próprio espaço. Asterisco caixa. Caixa. Asterisco incontáveis raios de prata se chocaram, abrindo inúmeras fendas espaciais. A semente de força espiritual de Leyline seguiu ao longo de uma fenda e, apesar do alarme que causou, caiu sem dano. O poder do destino. Leyline, que tinha visto essa cena, de repente suspirou, com mais reverência pelo poder misterioso e imensurável do destino.